Bom dia, meus queridos irmãos, povo santo, a paz de Jesus, o amor de Maria e salve Maria Imaculada. Meus queridos irmãos e irmãs, que nessa quarta-feira, meus queridos irmãos, que nós tenhamos uma ótima quarta-feira abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa mãezinha querida, que nós possamos estar, sob a proteção divina, que Maria possa interceder pela minha vida e pela sua vida também, meus queridos irmãos, e as nossas famílias, que Jesus esteja cuidando de nós, de cada um de nós, Deus e o Divino Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas. Amém, meus queridos irmãos? Que nós possamos nessa manhã, nesse dia que está sendo tão maravilhoso, tão abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa mãezinha querida, que nós possamos ouvir a palavra, o Evangelho, e possamos viver e a colocar em prática, meus queridos irmãos. Amém? Que o Senhor Jesus esteja na minha vida, que o Senhor Jesus esteja no meu coração, que o Senhor Jesus esteja nos meus lábios, na minha boca, para que eu possa proclamar o Evangelho, levar o Evangelho a toda criatura. Amém? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. O Evangelho hoje está lá em Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, versículo do 29 ao 37. Amém? Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia. Subiu a uma colina e sentou-se ali. Então numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-nos aos seus pés, e ele os curou, de sorte que o povo estava admirado. Antes, o espetáculo dos mudos, que falava daqueles aleijados curados de coxos, que andava, dos cegos que viam e glorificavam ao Deus de Israel. Jesus, porém, reuniu seus discípulos e disse-lhe: Tenham piedade desta multidão, eis que há 3 dias está perto de mim, e não tem nada para comer. Não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça no caminho. Disseram-lhe aos discípulos: De que maneira procuremos nesse lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? 7, e alguns peixinhos. Responderam eles. Mandou então a multidão sentar-se no chão, e tomou os 7 pães e os peixes, e abençoou-os. Depois partiu e deu aos discípulos, que distribuíram à multidão. Todos comeram, ficaram saciados, e dos pedaços que restaram, encheram 7 cestos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, nesse evangelho de hoje está falando, aquele que se alimenta da palavra de Deus nunca tem sede, Nós precisamos se alimentar da palavra do Senhor Jesus Cristo todos os dias, meus queridos irmãos. Porque a palavra do Senhor Jesus Cristo é salvação para a nossa vida. Meus queridos irmãos, não adianta só nós. Muitas das vezes nós rezamos só pelos nossos irmãos e irmãs, mas nós não temos agido. Nós temos que rezar pela vida dos irmãos e ajudar. O que é que nós podemos ajudar? Às vezes o irmão está precisando de oração, está precisando de alguma ajuda. Então nós devemos ajudar, meus queridos irmãos, mas de bom coração, Devemos ajudar as pessoas. Devemos ser generosos, devemos amar ao próximo, sempre. O Senhor Jesus Cristo está querendo converter muitas almas que estão perdidas. Amém, meus queridos irmãos? É um pouco hoje desse evangelho de hoje, meus queridos irmãos? Então, meus queridos irmãos, nós não devemos só rezar pelos nossos irmãos e irmãs, mas devemos ajudar de bom coração, Ajudar com algum alimento, quantos estão necessitando de um alimento, de alguma ajuda sua, minha. Então nós devemos ajudar os nossos irmãos sempre, mas de bom coração, sem querer nada em volta,
E aqui está falando, né, o Senhor Jesus Cristo está querendo converter muitas almas que estão perdidas. Amém, meus queridos irmãos? E devemos sempre estar rezando pela cura, pela libertação de irmãos e irmãs que se encontram na escuridão, que se encontram no mundo das trevas, para que possa estar na luz. Por isso que o Senhor Jesus Cristo fala para mim e para você: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a vida eterna. Amém, meus queridos irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua mãe, Maria Santíssima. Meus queridos irmãos e irmãs, nós temos que ter as duas armas para combater o mal, para combater o inimigo. Qual que é as duas armas? É a palavra do Senhor Jesus Cristo e o texto. Nossa Senhora tem pedido todos os dias para nós rezar o Santo Texto, todos os dias. Então precisamos rezar o rosário, rezar o texto todos os dias. E devemos se alimentar da palavra do Senhor Jesus Cristo todos os dias. Quer afastar o mal da sua vida? Leve Maria para a sua vida, leve Maria para a sua casa. Ande sempre na presença de Maria. Peça sempre a intercessão de Maria sobre a sua vida, sobre a vida de cada um. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus abençoe, que Deus o proteja. Uma ótima quarta-feira abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa mãezinha querida. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Compartilha aí, meus queridos irmãos, para que chegue a muitas famílias aí, para que muitas famílias possam estar vendo todos os dias esse evangelho do dia, né? E viver e colocar em prática. Amém, meus queridos? Deus abençoe, viu?